Muito bem, hora de oração, excelente final de semana para você, bom descanso, Deus estenda as mãos poderosas como de fato estão estendidas e te alcance poderosamente, com a sua graça, com o seu favor, com a sua misericórdia em nome de Jesus. E nele encontre os motivos da sua alegria e da sua gratidão nesse fim de semana e o meu conselho, congregue, esteja na igreja hoje ou amanhã, e busque a Deus em nome de Jesus. Amém? Quero falar com você sobre um tempo especial de Deus, de liberação na hora das angústias, vitória das angústias, para que você compreenda o que está escrito no Salmo 129, que é um compêndio, é um resumo dos momentos de livramento que Deus trouxe ao seu povo diante do cativeiro, diante de guerras, diante de invasões, diante de tantas ações contrárias à lei, à palavra, e na tentativa de Satanás e seus demônios de conquistarem a terra prometida, os sonhos. E ali o Senhor trouxe uma ação poderosa. Agora veja, uma comparação muito interessante que tem no Salmo 129, e veja se faz sentido para você. Salmo 129, versículo 1, diz assim: Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavravam os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Contou as condas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Não vos abençoamos, em nome do Senhor. Meu Deus! Talvez uma leitura corrida assim não nos faça ter conta do entendimento e da profundidade que se passa realmente nesse momento. Em primeiro lugar, ele fala sobre quantas vezes Israel, ou a mocidade das gerações de Israel, ou a condição de Jerusalém e do templo e as perseguições contra o povo eleito, de tantas e tantas invejas e cobiças contra as riquezas daquela terra e do templo, se deram sobre eles. Quantas angústias eles passaram e viveram. Na verdade, o salmista diz, desde a minha mocidade eu enfrento, tempos eu enfrentei e passei por tempos angustiosos. E se você tem vivido ou viveu tempos de angústia, que hoje trazem reflexos sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, onde muitos projetos são engavetados, onde outras alternativas e possibilidades você nem as considera, ou relacionamentos você não quer mais viver, eu quero declarar, desde a mocidade o salmista diz que ele sofreu aquelas angústias. Israel que o diga, desde a mocidade me angustiaram, comparando a vida do homem com a realidade da própria nação de Israel, passaram por grandes angústias, mas ele conclui dizendo no versículo 2, não prevaleceram contra mim. Veja o que diz Jó 5,19, de 6 angústias te livrará o Senhor, e na 7ª o mal não te tocará. Receba essa palavra sobre a tua vida. Deus é Deus de livramento, Deus é Deus de autoridade, Deus é Deus de poder sobre a vida daqueles que o amam, daqueles que o buscam para confirmar a obra realmente que ele tem desejado para nós. Livramento das angústias, cura no teu interior, no teu coração, para que o perdão seja profundo e contundente, o arrependimento seja marcante e te eleve em uma nova condição, acima de principados e potestades, e você não fique mais paralisado diante de culpas, diante de condenações ou acusações, porque o sangue do Cordeiro nos justifica, nos purifica e nos justifica o Senhor contra todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Em segundo lugar, ele fala sobre aqueles que traziam sobre eles as dores e que abriam como que sulcos ou sepulcros em seus caminhos e sulcos em seus ombros. Ou seja, ele fala sobre feridas mesmo, que eles sofreram diretamente. Mas ele conclui no versículo 4 dizendo, mas o Senhor cortou todas as cordas. Aqui ele está falando sobre as escravidões, sobre feridas
ele está falando sobre, então, as prisões e amarras, mas que o Senhor cortou a todas elas, que o Senhor dissipou todos aqueles males. Em outras palavras, no mundo nós temos aflições, mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá. Nós passamos pelas perseguições e as ações contrárias, mas essa palavra é uma palavra de encorajamento. O inimigo não prevalecerá, versículo 2, e no versículo 4 ele diz, o Senhor cortou as cordas dos ímpios, ele tirou toda a escravidão, porque é para a liberdade que o Cristo nos libertou, dos vícios, das drogas, do passado, do pecado, e essa obra possa ser confirmada na tua vida. Se posicione, porque esse é um tempo realmente que nós não podemos brincar com os fatores espirituais. Ele ainda diz, vão ser envergonhados todos aqueles que aborrecem a Sião, e vão ser envergonhados aqueles que agem em perseguições e invejas, em blasfêmias contra o propósito, o caminho e contra a vontade de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Agora, a comparação que eu queria que você ouvisse, preste bastante atenção. Olha que interessante, ele diz, sejam os perseguidores, aqueles que causam angústias, os que tentam escravidão, os que causam feridas, sejam como a erva dos telhados. O que ele está fazendo essa comparação é que existiam ervas que nasciam, cresciam sobre a casa das pessoas. Mas, obviamente, ali não existe terra, ali não existe profundidade para que suas raízes pudessem realmente se estabelecer com firmeza. Então ele diz, estas ações contrárias a mim e a você são como ervas no telhado, que seca antes de florescer, ou seja, ela até nasce, ela até aparece, ela até germina e brota, mas ela seca antes de florescer. Assim são os males, assim são os malfeitores, assim são aqueles que se levantam contra a vontade de Deus e contra o entendimento de Deus sobre a tua vida. Por isso a necessidade da perseverança, da perspicácia e de um posicionamento de fé estabelecido. Eles vão ser como a erva do telhado, que secam antes de florescer. Percebe essa comparação? Parece que é grandioso, frondoso e que vai aparecer porque está no alto e todo mundo vai ver, mas vão secar antes de florescer. É a comparação que ele faz e que eu havia mencionado no início, com a qual não enche a mão o ceifeiro nem os braços que atam os feixes, ou seja, não vai colher daquilo. Não vai ter colheita, porque vai secar antes, os males vão secar antes de que possam então gerar os seus frutos. E por fim, o versículo 8, impressionante, ele diz, e ninguém vai passar, olhar e dizer assim, a bênção do Senhor sejam com eles, olhando para o telhado, né? Por quê? Porque não nasceu e não germinou o seu fruto, porque o fruto do mal, ele não germina, então nós não vamos pagar mal com mal, nós vamos pagar o mal com bem e esperar, porque a justiça e a vingança vêm do Senhor. Enquanto isso, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer a obra e vamos caminhar em vitória diante do Senhor. Não vão dizer a eles, a bênção do Senhor está com eles. Não os abençoaremos em nome do Senhor. Por quê? Porque ocultam o mal, que a sua falta de colheita, porque a sua erva nasce no telhado, não vai florescer, não virá e não terá resultado as armadilhas e os intentos do inimigo. Em nome de Jesus. Abra o teu coração, ouça essa palavra novamente, leia Salmo 129, compartilhe essa mensagem e eu profetizo essa vitória e esse fortalecimento dessa mensagem de hoje virá como um poder de uma espada, de um escudo, de uma lança, de uma armadura poderosa de Deus sobre a tua vida e o inimigo temerá, tremerá e você se levantará para comemorar aquilo que Deus tem realizado em libertação, em cura, em fortalecimento e renovação, em salvação sobre a tua vida. Santifique-se, porque é tempo poderoso e especial de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.